Yes. Bravo. Good job. Great job. Bravo. Nós vamos falar aqui do noticiário internacional. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo provisório para acabar com a guerra no Oriente Médio, que vinha dominando a atenção do presidente Donald Trump. Com essa questão resolvida, ou pelo menos por enquanto, ou mais ou menos encaminhada, fica a dúvida sobre para onde Trump vai olhar agora. E quem vai nos ajudar a pensar, tentar trazer respostas sobre isso é Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, muito boa tarde. Na sua avaliação, Trump deve voltar os esforços para a política interna, doméstica. Afinal de contas, lá também tem as famosas midterm elections, as eleições de meio de mandato, não é isso? Boa tarde, bem-vindo. É isso, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todos que estão nos fazendo companhia. Yuri, você tem toda a razão, né? Havia um elemento de pressão sobre Donald Trump do ponto de vista geopolítico e também com efeitos bastante notáveis do ponto de vista doméstico, com pressão inflacionária, então elevação do preço dos alimentos, né? O supermercado do cidadão médio vinha fazendo com que a impopularidade do presidente Trump subisse, assim, claro, como o preço dos combustíveis chegou a ser preço recorde nos Estados Unidos. Em alguns estados, Yuri, passou de $5 o galão, né? O que historicamente é bastante importante e costuma mobilizar esse eleitor. Então, sem dúvida que, superada parte da crise com o Irã, o presidente Trump deve redirecionar a sua atenção. Eu vou fazer aqui uma observação, Yuri, de dois níveis simultâneos. Dificilmente a agenda internacional vai sair de foco, porque o próprio presidente Trump, ele tem tratado esse segundo mandato como um mandato para a criação de legado. E legado, em geral, se faz na agenda internacional. Eu diria que hoje nós temos basicamente dois países que o tempo todo ocupam a grande estratégia dos Estados Unidos, independente de quem seja o presidente, e no caso de Trump não é diferente. Estou falando de China e estou falando de Rússia. Aliás, historicamente, nos últimos anos, a doutrina americana para esses países define da seguinte forma, Yuri: a Rússia é vista como um adversário e a China é vista como um rival. Isso tem se repetido em Trump, em Biden, foi verdade também antes em Obama. Então, a gente deve continuar acompanhando algum tipo de ação em relação a essas duas frentes, porque são frentes inexoráveis. Não dá para os Estados Unidos ignorar o que acontece envolvendo o seu adversário e o seu principal rival. Trump deve continuar, portanto, acompanhando e, de certa maneira, se colocando em temas que cruzem essas linhas. Agora, do ponto de vista do que ele definiu como prioridade internacional do seu governo, a estratégia de segurança nacional divulgada no final do ano passado, ela é muito clara. O presidente Trump deseja e vai colocar atenção no hemisfério ocidental, ou seja, nas Américas. Ele teve, digamos, esse soluço com o Irã ali no Oriente Médio, mas a prioridade do ponto de vista geopolítico tem sido recorrentemente reafirmada. Ele quer olhar para a região das Américas. Tenho a impressão que, encerrado esse capítulo com o Irã nesse momento, a janela de oportunidade para voltar o olhar para a nossa região, ela se abre. Isso significa uma atenção especial a Cuba. A gente continua acompanhando, eventualmente, o que pode acontecer em relação a Cuba, mas não apenas. Também em relação, por exemplo, à presença chinesa em vários países por aqui, eleições no Brasil, eleições em outros países estratégicos e assim por diante. Disputa tecnológica, como isso triangula investimentos em infraestrutura, na questão tarifária. Então, esse combo, eu diria que ele nunca vai ser descartado. Agora, mergulhando no que você falou, né, de características domésticas, olhando para dentro de casa nos Estados Unidos, sem dúvida os próximos meses vão absorver o presidente Trump, porque em novembro vai haver uma renovação significativa do Congresso e a governabilidade dele pelos próximos 2 anos entra em debate. E aí, Yuri, para nossa audiência, estava eu aqui fazendo uma espécie de catadão do que a gente tem, assim, de faro, né, ainda muito preliminar sobre essas eleições. E por que o presidente Trump precisa colocar atenção nisso?
Hoje, quando a gente olha para o que eles chamam lá nos Estados Unidos de generic ballot, né? Então, digamos assim, se a gente perguntasse para o eleitor americano, se a eleição do Congresso fosse hoje, você votaria num deputado, num candidato democrata ou republicano, né? Eles estão fazendo essas pesquisas nesse momento. Hoje, as pesquisas no agregado, elas mostram uma vantagem democrata de algo em torno de D+7. Para vocês terem como parâmetro, na última vez em que houve uma virada de maioria na Câmara dos Representantes, que foi em 2018, os democratas retomaram a Câmara justamente com uma vantagem que, na época, era de D+8. Então, muita gente está dizendo que o cenário eleitoral do Congresso em 2026 pode remontar de novo ao cenário eleitoral de 2018. Isso no momento em que o presidente Trump está bastante enfraquecido do ponto de vista da sua aprovação. Hoje ela tem oscilado entre 36% e 39% e ele tem que manter atenção nisso. Por isso até o acordo, né, para tentar diminuir o descontentamento com o custo de vida do americano médio. Agora, dá para dizer que o presidente Trump, embora esteja, né, nessa situação delicada, ele está politicamente morto? É claro que não, ele ainda representa uma força nacional importante, ele controla o Partido Republicano e ele, portanto, vai tentar garantir que aqueles candidatos que ele, portanto, endosse tenham vantagem nessa eleição. Então, agora, o presidente Trump está assim com um pé em cada canoa. A canoa internacional é aquela geoestratégica, geopolítica, da criação do legado, como eu falei, monitorando esses pratinhos no ar. A outra perna está na canoa doméstica, em que ele precisa conquistar o eleitor independente. É esse eleitor que vai fazer a diferença. 34% desses eleitores é que estão em disputa no final do dia, e para isso ele precisa mostrar resultado. Eu diria, Yuri, que daqui para frente é assim que o presidente Trump vai todo dia acordar, né? Olhando para esse quadro de duas frentes ao mesmo tempo que se retroalimentam. Essa assinatura do memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, o que é que você, na sua avaliação, considera que é estável na capacidade que a gente tenha de prever a abertura do Estreito de Hormuz, por exemplo, a cessação das hostilidades? O que a gente pode considerar como razoavelmente previsível? Bom, William, se a gente olhar os 14 pontos do acordo, o Irã conseguiu basicamente o que queria. O Irã queria acesso ao dinheiro, queria garantias de reconstrução, queria garantias de desbloqueio de seus ativos. O Irã queria a não imposição de novas sanções e possibilidade de revogação de velhas sanções. Isso o Irã conseguiu no acordo em troca de reabertura do Estreito. Bom, eu creio que os Estados Unidos não têm intenção de retomar a guerra em troca dessas concessões aos iranianos. E os iranianos, basicamente, aceitaram, no âmbito do acordo, a não construção de uma bomba atômica. É o que os americanos queriam no documento. Então, se a gente olhar o prospecto do documento, é um documento extremamente parecido ao acordo assinado pelo governo do presidente Obama. Na verdade, é um documento piorado, muito em favor do Irã. E o Irã conseguiu preservar o direito a ter o seu programa nuclear para enriquecimento para fins civis, né? Além disso, o Irã garante no âmbito do acordo, e aí é um ponto vulnerável do acordo, que é um cessar-fogo duradouro no Oriente Médio. Mas esse cessar-fogo ele se divide em duas etapas. Um cessar-fogo no Golfo, esse cessar-fogo no Golfo é possível ser alcançado, porém o cessar-fogo entre Israel e o Líbano eu acho muito difícil e improvável de ser alcançado, pelo menos até outubro, até a eleição em Israel.